O Direito e Literatura está de volta para conversar sobre o caso dos denunciantes invejosos do Lon Filler. Participam da discussão o presidente do Comped Nacional, Vladimir Oliveira da Silveira, e o coordenador do programa de pós-graduação em Filosofia da Unicinos, Alfredo Coleton. Pois é, nós temos aqui então o caso dos crimes cometidos no passado. Há um novo regime, se o regime vai julgar e vai condená-los ou não. Tem várias posições. As posições de que deixa como está, a posição que retroage a lei, como, por exemplo, a própria questão da Alemanha, Sim. dos casos dos atiradores do Muro de Berlim. Vocês, pode falar, Alfredo? Não, o mais delicado e um dos pontos mais delicados, o que a gente faz com aquele que atuou de boa fé. Então, por exemplo, nós temos muitíssimos casos na Argentina de famílias que adotaram crianças, filhos de desaparecidos, que nasceram na prisão, etc. Né? Foram criados, educados, protegidos, atendidos de boa fé, mas que foram furtados de má fé. E os denunciantes invejosos, né, Vladimir, também tinham os casos de alguém que cumpria a lei de algum modo e a discussão vai mais longe, inclusive, sobre o papel dos juízes, né? Sim, sim. Isso é um outro aspecto importante. Né? Claro. Os juízes que cumpriram essa lei, e se essa lei era injusta ou torpe, por que um juiz cumpre e o que fazer com ele? Exato. E aí eu lembro, né, o clássico, né, que é o Tribunal de Nuremberg, né, quando na discussão, né, um dos juízes, né, ele se exalta e afirma categoricamente que ele estava com o símbolo do nazismo, a suástica, né, e julgava de acordo com a perspectiva do regime então em vigor. Né. Pouco importava o que aquela pessoa tinha efetivamente feito, se era justo ou injusto, mas ele estava ali pelo Estado alemão. Então, algumas mortes, elas seriam necessárias para que o Estado alemão continuasse, né, bem, né, pouco importando o indivíduo. Então, aquela cena me marcou bastante e ela mostra, né, essa diferença entre as pessoas que estavam de má fé e as pessoas que estavam de boa fé. Né? Claramente, não só aqueles que denunciaram, mas os juízes que aplicaram e sabiam do que estavam fazendo e muitas vezes deixando de escutar as massas e ignorando o que acontecia, né, no submundo, onde torturas e outros fatos ocorriam, né, obviamente não podem ser poupados e alguém que fez uma denúncia, às vezes até por uma questão de interesse pessoal, né, ser comparado a esse tipo de atitude. E aqui ele, inclusive, né, Alfredo, ele chega a citar um dos 5 deputados que ele consulta, o ministro da Justiça. Sim. Um dos 5 deputados diz, sim, mas se houve repressão, etc., nós temos que nos colocar no lugar deles. Eles estavam no poder, eles tinham que se defender. Sim. Esse é um dos argumentos. Que é um dos argumentos. O outro diz, não, se os juízes aplicavam aquela lei, porque era a lei que valia, que é um argumento kelseniano naquele sentido, né, de que o direito é direito se basta que ele tenha sido emanado pela instância de poder autorizada. Até porque o líder do Partido Púrpura, né, dos camisas púrpuras, ele tinha chegado através de eleições, né? Eleições questionadas, mas ele tinha sido legitimado na urna. E se pegarmos alguns setores da ciência política que ficam simplesmente fazendo checklist, se tem eleição é democrático, sim. É um problema, né? Só para dizer aqui rapidamente, nós estamos, digamos, discutindo o caso dos denunciantes invejosos num livro que é traduzido pelo Dimitri Dimulhos, que é professor em São Paulo. Sim. Né? E que faz uma introdução do livro, da editora Revista dos Tribunais, e ele acrescenta 5 opiniões fictas de juristas, de professores fictos, em que os juristas, que os 5 deputados não eram, vão dizer o que eles acham disso, que é muito, muito engraçado também a opinião dos juristas. Um juiz
vai dizer, esse é um negócio para a gente decidir, os deputados não têm que se meter nisso, eles fazem as leis, mas nós aplicamos. Então, essa é uma questão também, né, Alfredo? Mas uma coisa importante, Lenho, que eu fiquei pensando quando estava lendo o texto, as instituições democráticas devem ser protegidas e temos que ter o maior cuidado com elas. Né? Então, quando a gente começa a desrespeitar um pouquinho uma coisa, daqui a pouco é outra, daqui a pouco é outra, quando tu vê, tu está numa situação caótica que é altamente perigosa para o resto do projeto nacional. Né? Então, instituições democráticas devem ser sempre muito cuidadas e levadas muito a sério. Com falhas, mas devem ser protegidas. E outra quem tem maior liderança e destaque é juiz, promotor, representante, governador, etc., tem mais responsabilidade do que a população em geral. Né? Então, claro, se nós tivéssemos que condenar alguém, foi aquele que acolheu a denúncia do invejoso e não o invejoso. O invejoso a Alemanha acabou condenando os meninos, os soldados que atiraram, porque com um argumento bem moral, que é da injustiça, que a lei era tão injusta que eles deviam saber que era e não deviam ter atirado. Aí foram condenados com uma das teses dos 5. Sim. Então vejam que é com o argumento do Radbruch, né? A lei, se é tão injusta, a lei não é, né, Vladimir? Então esse é um ponto... O que é verdade, mas o nível de responsabilidade é crescente na medida que vai... Mas o direito é mais que isso, porque, Vladimir, direito não é moral, direito não é política, e alguns personagens que o Dmitry coloca no livro são interessantes, porque eles vão dizer que direito não é moral, direito não é filosofia, direito não é política. Ele se abebera disso, mas ele tem um grau de autonomia. Claro. Senão ele não poderia ser uma ciência autônoma. Claro. E é interessante porque ele traz uma caricatura, né, de determinados argumentos ou de determinados pensamentos, a gente poderia chamá-los assim, né? E tem algumas situações que são interessantes quando ele fala, primeiramente, o primeiro professor que se sente magoado por não ter sido chamado antes dos políticos. Né, um personagem inventado pelo Dmitry. Exatamente. Isso. Depois, mais para frente, um outro juiz vai dizer que, um professor vai dizer que o juiz é quem decide, o juiz é que pouco importa uma lei... Que é o realista do direito. Exatamente. Né? O pouco importa a ideia de um outro professor de criar-se uma lei, né, para que pudesse trabalhar a punição, né, então teria sido modificada a relação jurídica por conta do poder constituinte, né, que se impõe, né, nesse novo momento de transição do Estado. Né? E aí, nesse ponto, é interessante, porque é um tema que você aborda com maestria. Então, quando eu lia esse pedaço, eu falei, isso é um prato cheio para o Lênio. Né? A minha resposta se aproximaria do professor Satene, que é um dworkiniano aqui, que trabalha com a teoria do dworking, que o Dmitry traz aqui, onde que eu me aproximaria, com um pequeno probleminha a mais e tal. Mas conta qual é a posição dele. A posição dele do working é no sentido de que o direito tem que ter coerência, integridade, e, portanto, o direito tem que dar uma resposta. Essa resposta não pode ser uma resposta simplesmente moral, entende? E não pode ser também uma resposta pessoal do juiz. É uma resposta que tem que vir do direito. Nem puramente técnica. Né? Exato. Então é interessante isso, né? E eu não me impressiono muito assim, quero dizer, com esse livro que anda circulando por aí, do Sandel. Essas histórias, tipo assim, vem vindo um trem, vai matar 10 pessoas, se você tem um gordinho na sua frente, você atira na frente do trem e você salva ou não. Não sei, para o direito, primeiro que isso não é um caso jurídico, enfim, é muito ficto e é um caso de filosofia moral, né, Alfredo? E tem que cuidar para esse livro não descambar para isso, porque o livro é feito por um jurista para juristas, né? Não, e mesmo esses casos são casos hipotéticos demais e onde a gente não deveria nem levantar essa possibilidade. Se tu vai matar
10 ou vai matar nenhum? Não vou matar nenhum. Claro, quem 10 sabe, ou 1. Não vou matar nenhum. Deixa eu não matar nenhum. É isso, né, Vladimir? E tal. Você, Vladimir, você acha que você teria uma resposta dos 5 deputados, sem considerar os 5 professores do nosso Dmitry? Eu acho que o Fuller ele foi muito feliz em trazer diversos aspectos, né, que se complementam e permitem que a ciência do direito dê uma resposta. Alguma condenação tem que ter, alguma punição. Sim. Concordamos? Concordamos. Sim. Exatamente. Por isso que, com relação à lei da anistia brasileira, nós fizemos inclusive um seminário na Alemanha sobre isso. Eu acho que o Supremo não podia ter julgado diferente a questão da lei da anistia. Claro. Né? Que no fundo trata dessa questão aqui, claro. O que nós não podemos... relação. Total relação. Sim. O que nós não podemos é não falar. Claro. Certo? Assim, aí tem 5 posições, depois tem mais 5 de juristas e teria mais 10. Sim, mas, digo, nós não podemos dizer, não, esquece não existe. Nós temos que conversar. Vamos punir ou não vamos punir, mas nós temos que conversar essa relação entre moral e direito sempre. Depois desse programa, Vladimir, esse livro vai circular muito mais. Eu tenho certeza que muitos professores de todo o Brasil, você aconselha, claro, como professor. Sim. Sem dúvida. Até, inclusive, você lida com essa matéria também, em direito... Isso, a justiça de transição, para mim, é extremamente interessante. Essa relação entre a complementariedade do sistema interamericano e o sistema doméstico, no caso brasileiro, né? Como é que a gente pode ter uma... Sim, perfeito, é interessante. E na filosofia também, né, Alfredo? É bom porque os filósofos também podem ler um pouco sobre o direito, né? E não só os juristas ficar lendo todo o tempo filosofia. Quem sabe também, né? Vamos fazer essa troca maior. Os clássicos fizeram isso. Os clássicos fizeram isso, né? Olha, eu quero agradecer o Vladimir, quero agradecer o Alfredo. O Alfredo que já teve mais de uma vez, o Vladimir, eu espero que fique freguês. Leva os nossos cumprimentos para a Uninove, muito obrigado. Para a PUC, né, porque o Vladimir também é professor da PUC, para o nosso pessoal do Comped. Quero agradecer também a homenagem que o Comped me concedeu outro dia no congresso em Curitiba. Obrigadíssimo a todos, foi muito bom. O Direito e Literatura de hoje vai ficando por aqui. Acesse o nosso site www.unicinos.br/Direito e Literatura, tudo junto, e assista a esse e outros programas, são mais de 190, estamos quase chegando no 200, veja como é longevo o nosso programa, e lembre-se de participar também, mandando sugestões e comentários através da nossa página na internet, facebook.com/Direito e Literatura, mande carta, sinal de fumaça, escreva, comunique-se. Hoje nós somos Pós-Moderno, Facebook. Espero você no próximo encontro. Tchau.